Karl Marx, Grundrisse, Manuscritos Econômicos de 1857 a 1858, Esboços da Crítica da Economia Política. São Paulo, Editorial Boitempo, Rio de Janeiro, Editora UFRJ, edição 2011. Elementos fundamentais para a crítica da economia política, Grundrisse. Primeira parte. Segundo capítulo, do dinheiro. Item: Gênese e essência do dinheiro. Mercadoria A igual a 1 shilling, igual a 1x prata. Mercadoria B, 2 shilling, igual a 2x prata. Por isso, a mercadoria B é igual ao dobro do valor da mercadoria A. A relação de valor entre A e B é expressa pela proporção na qual ambas são trocadas pelo quantum de uma terceira mercadoria pela prata, não por uma relação de valor. Toda mercadoria, produto ou instrumento de produção, igual à objetivação de um determinado tempo de trabalho. O seu valor, a relação na qual se troca por uma mercadoria ou na qual outra mercadoria é trocada por ela, igual a quantum de tempo de trabalho não realizado, ou nela realizado, desculpe. Se, por exemplo, a mercadoria igual a 1 hora de tempo de trabalho, ela se troca então com todas as outras mercadorias que são produto de 1 hora de tempo de trabalho. Ela troca então com todas as outras mercadorias que são produto de 1 hora de tempo de trabalho. Todo esse raciocínio, sob o pressuposto de que o valor de troca é igual ao valor de mercado, o valor real igual a preço, o valor da mercadoria é diferente da própria mercadoria. O valor de troca é a mercadoria somente na troca, efetiva ou imaginada. O valor não é só a permutabilidade dessa mercadoria em geral, mas sua permutabilidade específica. O valor é ao mesmo tempo o expoente da relação na qual a mercadoria se troca com outras mercadorias e o expoente da relação na qual a mercadoria já se trocou com outras mercadorias. Na produção, tempo de trabalho materializado é permutabilidade determinada quantitativamente. As mercadorias, por exemplo, uma vara de algodão e uma medida de óleo, consideradas como algodão e óleo, são naturalmente diferentes, possuem qualidades distintas, são medidas por medidas diferentes, são incomensuráveis. Como valores, todas as mercadorias são qualitativamente idênticas e apenas quantitativamente diferentes. Portanto, todas medem reciprocamente e se substituem. Se trocam, são mutuamente convertíveis em relação ou relações quantitativas determinadas. O valor é sua relação social, sua qualidade econômica. Um livro de um valor determinado e um pão com o mesmo valor trocam-se mutuamente. São o mesmo valor, só que em materiais diferentes. Como valor, a mercadoria é simultaneamente equivalente para todas as outras mercadorias em uma determinada proporção. Como valor, a mercadoria é equivalente. Como equivalente, todas as suas qualidades naturais são nela extintas. Não mantém mais qualquer relação quantitativa particular com as outras mercadorias. Ao contrário, é tanto a medida universal como a representante universal, como o meio de troca universal de todas as outras mercadorias. Como valor, é dinheiro. No entanto, dado que a mercadoria, ou melhor, dizendo, o produto ou o instrumento de produção é diferente de si mesmo como valor é diferente de si como produto, a sua propriedade como valor não somente pode, como deve adquirir simultaneamente uma existência diferente de sua existência natural. Por quê? Porque como valores as mercadorias são diferentes entre si apenas quantitativamente. Cada mercadoria tem de ser quantitativamente ou qualitativamente diferente do seu próprio valor. Por isso, o seu valor deve possuir igualmente uma existência qualitativamente dela diferenciável, e na troca efetiva essa separabilidade tem de devir separação efetiva, porque a diversidade natural das mercadorias tem de entrar em contradição com a sua equivalência econômica, e ambas só podem coexistir porque a mercadoria adquire uma dupla existência ao lado da qual a mercadoria é simples signo. Uma letra para uma relação de produção, um simples signo para o seu próprio valor. Como valor, toda mercadoria é igualmente divisível. Não o é em sua existência natural. Como valor, a mercadoria permanece a mesma, quantas sejam as metamorfoses e formas de existência que percorra.
Na realidade, as mercadorias só são trocadas porque são heterogêneas e correspondem a diferentes sistemas de necessidades como valor. A mercadoria é universal. Como mercadoria efetiva é uma particularidade. Como valor é sempre permutável. Na troca efetiva, o é apenas quando preenche condições particulares. Como valor, a medida de sua permutabilidade é determinada por si mesma. O valor de troca expressa precisamente a relação pela qual ela substitui outras mercadorias na troca efetiva. Na troca efetiva, a mercadoria só é permutável em quantidades relacionadas às suas propriedades naturais e correspondentes às necessidades daqueles que trocam. Em resumo, todas as propriedades enumeradas como propriedades particulares do dinheiro são propriedades da mercadoria como valor de troca. Propriedades do produto como valor, há a diferença de um valor como produto. O valor de troca da mercadoria como existência particular ao lado da própria mercadoria é dinheiro. A forma na qual todas as mercadorias se igualam, se comparam, se medem, a forma em que todas as mercadorias se resolvem, aquilo que se resolve em todas as mercadorias, o equivalente universal, a todo instante, no cálculo da contabilidade, etc., transformamos as mercadorias em signos de valor. As fixamos como simples valores de troca, abstraindo de sua matéria e de todas as suas propriedades naturais. No papel na cabeça, essa metamorfose procede por simples abstração, mas na troca efetiva é necessária uma mediação efetiva, um meio para implementar essa abstração. A mercadoria em suas propriedades naturais não é nem constantemente permutável, nem permutável por qualquer outra mercadoria. Não o é em sua natural identidade consigo mesma, mas o é posta como desigual a si mesma, como algo desigual de si com valor de troca. Temos primeiro que convertê-la em si mesma como valor de troca para então comparar e trocar esse valor de troca com outros. No escambo mais rudimentar, quando duas mercadorias são trocadas entre si, cada uma é primeiro equiparada a um signo que exprime seu valor de troca. Por exemplo, entre certos negros da costa da África Ocidental, igual X barras. Nota 28. Sobre as barras, originalmente eram barras de ferro. Marx leu diferentes autores, entre eles William Jacobi, que publicou em Londres, Murray, 1831, volume 2, página 326 a 327, e David Urquhart, em Londres, Trumner e Co., 1856, página 112. Uma mercadoria igual a uma barra, a outra igual a duas barras, são trocadas nessa relação. As mercadorias são primeiro transformadas em barras na cabeça e na linguagem antes de ser trocadas uma pela outra. São avaliadas antes de ser trocadas e, para ser avaliadas, têm de ser postas em relação numérica recíproca determinadas. Para serem postas em tais relações numéricas e tornarem-se comensuráveis, precisam receber a mesma denominação unidade. A barra tem uma existência simplesmente imaginária, dado que só pela abstração uma relação pode receber uma corporificação particular. Pode ser ela mesma individualizada. Na troca, para liquidar o saldo de um valor sobre o outro, é exigido o pagamento em dinheiro, tanto no escambo mais rudimentar como no comércio internacional atual. Os produtos ou atividades trocam-se somente como mercadorias. As mercadorias, na própria troca, existem só como valores. Somente enquanto tais, elas se comparam. Para determinar o peso de pão que posso trocar por uma vara de linho, primeiro faço a vara de linho igual ao seu valor de troca, igual a 1x tempo de trabalho, etc. Tempo de trabalho da mesma forma faço a libra de pão igual ao seu valor de troca, 1x ou 2x, etc. Tempo de trabalho. Faço cada uma das mercadorias igual a um terceiro termo, desiguais de si mesmas. Esse terceiro termo, diferente de ambas, uma vez que expressa uma relação, existe de início na cabeça, na representação. Da única maneira, enfim, que relações podem ser pensadas se têm de ser fixadas diferentemente dos termos em que se relacionam. Quando um produto, atividade, devém valor de troca, é transformado não só em uma relação quantitativa determinada, em uma proporção, a saber, em número que expressa qual quantidade de outras mercadorias é igual a ele, que seu equivalente, ou em qual relação é o equivalente de outras mercadorias, mas deve, ao mesmo tempo, ser transformado qualitativamente
ser convertido em um outro elemento para que ambas as mercadorias devenham magnitudes concretas com a mesma unidade, logo devenham comensuráveis. A mercadoria tem de ser convertida primeiro em tempo de trabalho, portanto em algo qualitativamente dela diferente. Qualitativamente diferente, porque ela não é tempo de trabalho como tempo de trabalho, mas tempo de trabalho materializado. Tempo de trabalho não sob a forma de movimento, mas de repouso. Não sob a forma de processo, mas de resultado. 2. Porque ela não é a objetivação do tempo de trabalho geral, que existe apenas na representação, que é ele próprio apenas trabalho separado de sua qualidade de trabalho, só quantitativamente diferente. Mas o resultado determinado de um trabalho determinado, naturalmente determinado, qualitativamente diferente de outros trabalhos. Para poder então ser comparada como quantum determinado de tempo de trabalho, magnitude de trabalho determinada, com outros quanta de tempo de trabalho, outras magnitudes de trabalho. Para uma simples comparação, avaliação dos produtos, para a determinação ideal do seu valor, é suficiente realizar mentalmente tal transformação. Uma transformação em que o produto existe simplesmente como expressão de relações de produção quantitativas. Na comparação das mercadorias dessa abstração, é suficiente na troca efetiva. A abstração deve ser, por sua vez, objetivada, simbolizada, realizada por um signo. Essa necessidade se dá porque, como já dissemos, as mercadorias em troca são ambas transformadas na cabeça em relação da mesma grandeza, em valores de troca, e são desse modo avaliadas uma em relação à outra. No entanto, caso tenham de ser efetivamente trocadas, as suas propriedades naturais entram em contradição com a sua determinação como valores de troca e simples números concretos. Elas não são divisíveis à vontade, etc. 2. Na troca efetiva, mercadorias particulares são constantemente trocadas por mercadorias particulares e a permutabilidade de cada mercadoria, bem como a relação em que é permutável, depende de condições locais, temporais, etc. Mas a transformação de mercadorias em valor de troca não a equipara a uma outra mercadoria particular, mas a expressa como equivalente. Expressa sua relação de permutabilidade com todas as outras mercadorias. Essas comparações, que são efetuadas na cabeça de um só golpe, são realizadas na efetividade somente em um determinado âmbito, determinado pela necessidade e somente gradualmente. Por exemplo, troco aos poucos uma renda de 100 taleres, segundo minhas necessidades, por toda uma série de mercadorias cuja soma é igual ao valor de troca de 100 taleres. Portanto, para realizar a mercadoria de um só golpe em valor de troca e lhe conferir-se a eficiência universal do valor de troca, não é suficiente a troca por uma mercadoria particular. A mercadoria deve ser trocada por uma terceira coisa que, por sua vez, não seja ela mesma uma mercadoria particular, mas o símbolo da mercadoria como mercadoria. O próprio valor de troca da mercadoria, portanto, que represente, digamos, o tempo de trabalho enquanto tal, digamos, um pedaço de papel ou de couro, que represente uma parte alíquota do tempo de trabalho, um tal símbolo presume o reconhecimento universal. Só pode ser um símbolo social. Expressa, de fato, apenas uma relação social. Esse símbolo representa as partes alíquotas do tempo de trabalho. Representa o valor de troca em partes alíquotas tais que são capazes de expressar, por simples combinação aritmética, todas as relações dos valores de troca entre si. Esse símbolo, esse signo material do valor de troca, é um produto da própria troca e não a implementação de uma ideia concebida a priori. De fato, só gradualmente a mercadoria que é usada como mediadora da troca é transformada em dinheiro, em um símbolo. Tão logo isso acontece, um símbolo dela própria pode substituí-la. Ela devém agora um signo consciente do valor de troca. O processo, portanto, é simplesmente o seguinte: o produto devém mercadoria, simples momento de troca. A mercadoria é transformada em valor, trocada por um signo que a representa como valor de troca enquanto tal. Como tal, valor de troca simbolizado. A mercadoria pode não ser trocada em proporções determinadas por qualquer outra mercadoria, pelo fato de o produto adquirir primeiro na cabeça uma dupla existência. Essa duplicação ideal acontece e tende a acontecer de modo que a mercadoria aparece duplicada na troca efetiva, de um lado como produto natural, de outro como valor de troca. Em outras palavras, seu valor de troca adquire uma existência material dela separada.
A determinação do produto em valor de troca implica necessariamente, portanto, que o valor de troca adquire uma existência separada e desprendida do produto. O valor de troca desprendido das próprias mercadorias e ele próprio existente junto delas como mercadoria é dinheiro. Todas as propriedades da mercadoria como valor de troca aparecem no dinheiro como um objeto diferente dela, como uma forma de existência social desprendida de sua forma de existência natural. Provar mais isso na medida em que forem enumeradas as propriedades usuais do dinheiro. O material no qual esse símbolo é expresso não é de modo algum diferente, por mais diferente que apareça historicamente. O desenvolvimento da sociedade elabora, além do símbolo, um material que lhe é mais e mais adequado, e do qual ela tenta em seguida se desvencilhar. Um símbolo, se não é arbitrário, requer certas condições do material em que é representado. Assim, por exemplo, os signos para as palavras têm uma história. Estilo dos caracteres. O valor de troca do produto engendra, por conseguinte, o dinheiro ao lado do produto. Como é impossível suprimir as complicações e contradições derivadas da existência do dinheiro ao lado das mercadorias particulares por meio das modificações da forma do dinheiro. Muito embora as dificuldades pertencentes a uma forma inferior possam ser evitadas por uma forma superior, é igualmente impossível suprimir o próprio dinheiro enquanto o valor de troca permanecer a forma social dos produtos. É preciso compreender isso claramente para não se colocar tarefas impossíveis e para conhecer os limites do interior dos quais as reformas monetárias e as transformações da circulação podem fornecer uma nova forma de configuração para as relações de produção e as relações sociais sobre elas fundadas. As propriedades do dinheiro como, primeiro, medida de troca de mercadorias, segundo, meio de troca, terceiro, representante das mercadorias e por isso como objeto dos contratos, quarto, mercadoria universal junto às mercadorias particulares, todas elas resultam simplesmente de sua determinação como valor de troca objetivado e separado das próprias mercadorias. A propriedade do dinheiro como mercadoria universal em relação a todas as outras, como corporificação do seu valor de troca, converte-o simultaneamente em forma realizada e sempre realizável do capital, em forma fenomênica sempre válida do capital, uma propriedade que se evidencia na fuga de metais preciosos, que faz com que o capital historicamente apareça primeiro apenas sob a forma de dinheiro, que explica, enfim, o nexo do dinheiro com a taxa de juros e sua influência sobre esta última. Quanto mais a produção se desenvolve de tal modo que cada produtor devém dependente do valor de troca de sua mercadoria, quanto mais o produto efetivamente devém valor de troca e o valor de troca devém do objeto imediato da produção, tanto mais têm de se desenvolver as relações monetárias e as contradições que são imanentes à relação monetária, a relação do produto consigo mesmo como dinheiro, a necessidade da troca e a transformação do produto em puro valor de troca avançam na medida ou na mesma medida da divisão do trabalho. Com o caráter social da produção, porém, na mesma medida em que cresce este último, cresce o poder do dinheiro. A relação de troca se fixa como um poder externo frente aos produtores e dele independente. O que aparecia originalmente como meio para fomento da produção converte-se em uma relação estranha aos produtores, na mesma proporção com que os produtores se tornam dependentes da troca, a troca parece tornar-se independente deles e parece crescer o abismo entre o produto como produto e o produto como valor de troca. O dinheiro não gera essas contradições e antíteses. Ao contrário, o desenvolvimento dessas contradições e antíteses gera o poder aparentemente transcendental do dinheiro. Expor a influência da transformação de todas as relações em relações de dinheiro, de imposto em espécie em imposto em dinheiro, de renda em espécie e em renda em dinheiro, de serviço militar na guerra em tropa mercenária, enfim, de todos os serviços pessoais em serviços em dinheiro, de trabalho patriarcal, escravo, servil e corporativo em puro trabalho assalariado. O produto advém ou devém mercadoria. A mercadoria devém valor de troca. O valor de troca da mercadoria é sua qualidade imanente de dinheiro. Essa sua qualidade de dinheiro se desprende dela como dinheiro, adquire uma existência social universal separada de todas as mercadorias particulares e de seu modo de existência natural. A relação do produto consigo mesmo como valor de troca devém sua relação com um dinheiro existente junto dele.
ou de todos os produtos com um dinheiro existente fora de todos eles. Assim como a troca efetiva dos produtos gera seu valor de troca gera o dinheiro. A próxima questão que aqui se coloca é a seguinte: a existência do dinheiro ao lado das mercadorias não envolve, desde logo, contradições que estão todas nessa própria relação? Em primeiro lugar, o simples fato de que a mercadoria existe duplamente, uma vez como produto determinado que contém de modo latente seu valor de troca em sua forma de existência natural e depois como valor de troca manifesto, dinheiro, que promoveu por sua vez todo o nexo com a forma natural de existência do produto, essa dupla existência distinta tem de continuar até a diferença, a antítese e a contradição. A própria contradição entre a natureza particular da mercadoria como produto e sua natureza universal como valor de troca, que gerou a necessidade de pô-la duplamente, uma vez como essa mercadoria determinada, outra vez como dinheiro, a contradição entre suas propriedades naturais particulares e suas propriedades sociais universais, encerra desde o início a possibilidade de que essas duas formas de existência, separadas da mercadoria, não sejam mutuamente convertíveis. No dinheiro, a permutabilidade da mercadoria existe ao lado dela como uma coisa, como algo dela diferente, não mais imediatamente idêntico. Tão logo o dinheiro seja uma coisa exterior ao lado da mercadoria, a permutabilidade da mercadoria por dinheiro está imediatamente ligada a condições externas, que podem se verificar ou não. Está sujeita a condições externas. Na troca, a mercadoria é demandada em virtude de suas próprias ou propriedades naturais, das necessidades das quais é objeto. O dinheiro, ao contrário, é demandado somente em virtude do seu valor de troca, como valor de troca. Em consequência, se a mercadoria é convertível em dinheiro, se pode ser trocada por dinheiro, se o valor ou seu valor de troca pode ser posto para ela, depende de circunstâncias que, antes de tudo, nada têm a ver com a mercadoria como valor de troca e são dela independentes. A convertibilidade da mercadoria depende das propriedades naturais do produto. A do dinheiro coincide com a existência como valor de troca simbolizado. Portanto, torna possível que a mercadoria, em sua forma determinada como produto, não possa mais ser trocada por igualada com sua forma universal como dinheiro. A permutabilidade da mercadoria, ao existir fora da mercadoria como dinheiro, deveio algo distinto dela, algo estranho a ela, algo com que a mercadoria deve primeiramente ser equiparada, portanto algo que é inicialmente desigual, enquanto a própria equiparação devém independente de condições externas e, portanto, contingente. Em segundo lugar, uma vez que o valor de troca da mercadoria existe duplamente, como uma mercadoria determinada e como dinheiro, o ato de troca decompõe-se em dois atos mutuamente independentes, troca das mercadorias com dinheiro ou por dinheiro e troca de dinheiro por mercadorias, compra e venda. Como esses atos adquiriram agora formas de existência espacial e temporalmente separadas uma da outra, indiferentes entre si, sua identidade imediata deixa de existir. Podem se corresponder ou não se corresponder, podem coincidir ou não, podem entrar em relação recíproca discrepantes. É verdade que procurarão constantemente se equiparar, porém, no lugar da igualdade imediata superior, tem lugar agora o constante movimento de equiparação, que pressupõe justamente a constante não equiparação. Possivelmente, a consonância só pode agora ser plenamente atingida percorrendo as mais extremas dissonâncias. Em terceiro lugar, com a separação de compra e venda, com a cisão da troca em dois atos independentes entre si, espacial e temporalmente, fica patente ainda uma outra nova relação. Como a própria troca cinde-se em dois atos mutuamente independentes, o próprio movimento total de troca separa-se dos trocadores, dos produtores e das mercadorias. A troca pela troca separa-se da troca por mercadorias. Um compra para vender e só vende para novamente comprar, e que nessa operação não se tem por finalidade a posse das mercadorias como produto, mas unicamente a obtenção de valores de troca enquanto tais, de dinheiro. No simples escambo pode-se constituir um elemento mercantil, mas como só tem à disposição o excedente da produção dos dois lados, a sua influência sobre a própria produção, bem como a sua importância como um todo, permanece completamente secundária. A autonomização do valor de troca no dinheiro destacado dos produtos corresponde à autonomização da troca do comércio como função destacada dos trocadores.
O valor de troca era a medida da troca de mercadorias, mas sua finalidade era a posse direta da mercadoria trocada. Seu consumo ou quer esse consumo consistisse no fato de que a mercadoria como produto servia diretamente à satisfação de necessidades, ou mesmo, novamente, como instrumento de produção. A finalidade do comércio não é diretamente o consumo, mas o ganhar dinheiro, valor de troca. Com essa duplicação da troca, a troca para o consumo e a troca pela troca tem origem em uma nova desproporção. O negociante, em sua troca, é determinado simplesmente pela diferença entre compra e venda das mercadorias, mas o consumidor precisa repor definitivamente o valor de troca da mercadoria que compra. A circulação, a troca no âmbito do estamento mercantil e no final da circulação a troca entre o estamento mercantil e os consumidores, por mais que tenham, enfim, de se condicionar reciprocamente. São determinados por leis e motivos muito diferentes e podem cair na maior das contradições uma com a outra. Nessa separação já reside a possibilidade de crises comerciais. Entretanto, como a produção trabalha imediatamente para o comércio e só imediatamente para o consumo, da mesma forma que tem de ser capturada por sua incongruência entre comércio e troca para consumo, ela tem, por sua vez, de gerá-la. As relações entre demanda e oferta tornam-se completamente invertidas. O negócio de dinheiro separa-se, por sua vez, do comércio propriamente dito. Aforismos. Todas as mercadorias são dinheiro perecível. O dinheiro é a mercadoria imortal. Nota 29. Já em seu caderno de extratos dos Volendets, Geld System, Londres 1851, sistematizado e comentado, resultado de um segundo grau de elaboração do material, Marx formulou na página 19 uma conexão com duas passagens de Pett, mencionadas em outro texto, ver páginas 174 e 175 mais adiante. O dinheiro é a mercadoria imortal. Todas as mercadorias são unicamente dinheiro perecível. Quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho, tanto mais o produto imediato deixa de ser um meio de troca. Surge a necessidade de um meio de troca universal. Um meio de troca que seja independente da produção específica de cada um. No dinheiro, o valor das coisas está separado da sua substância. O dinheiro é originalmente a representante de todos os valores. Na praxis, as coisas se invertem e todos os produtos e trabalhos reais devem os representantes do dinheiro. Na troca direta, cada artigo não pode ser trocado por qualquer outro, e uma atividade determinada só pode ser trocada por produtos determinados. O dinheiro só pode superar dificuldades inerentes ao escambo na medida em que as generaliza, as torna universais. É absolutamente necessário que elementos separados à força, mas essencialmente ligados, se revelem por erupção violenta como separação de algo essencialmente conectado. A unidade se restaura violentamente. Tão logo a cisão hostil leva a erupções. Os economistas salientam a unidade essencial e abstraem do estranhamento. A sua sabedoria apologética consiste em esquecer em todos os momentos decisivos as suas próprias definições. O produto, como meio de troca imediato, está, primeiro, ainda imediatamente ligado à sua qualidade natural e, portanto, de toda maneira por ela limitado. Por exemplo, de se deteriorar, etc. Segundo, ligado à necessidade imediata que o outro tem ou não, precisamente desse produto, ou também que tenho de seu produto. Na medida em que o produto do trabalho e o próprio trabalho não subordinado à troca seja um momento em que são separados de seu possuidor, Resulta fortuito se após tal separação retornam ao seu possuidor sob outra forma. No momento em que o dinheiro ingressa na troca, sou coagido a trocar meu produto pelo valor de troca universal ou pela permutabilidade universal, de modo que meu produto devém dependente do comércio universal e é arrancado de seus limites locais, naturais e individuais. Precisamente por isso, pode deixar de ser um produto. Em quarto lugar, o valor de troca, do mesmo modo que se apresenta no dinheiro como mercadoria universal, ao lado de todas as mercadorias particulares, por isso se apresenta simultaneamente no dinheiro como mercadoria particular, dado que possui uma existência particular, ao lado de todas as outras mercadorias. Tem origem em uma incongruência não somente pelo fato de que o dinheiro
porque só existe na troca, confronta como a permutabilidade universal, a permutabilidade particular das mercadorias e a suprime imediatamente. Mas também pelo fato de que, apesar disso, as duas devem sempre permanecer reciprocamente convertíveis. O dinheiro entra assim em contradição consigo mesmo e com sua determinação, uma vez que o próprio dinheiro é uma mercadoria particular, mesmo quando somente signo, e em consequência, em sua troca por outras mercadorias, está, por sua vez, submetido a condições de troca particulares, que contradizem sua permutabilidade absoluta e universal. Aqui não se fala ainda de modo algum do dinheiro fixado na substância de um determinado produto, etc., ao lado de sua existência na mercadoria. O valor de troca ganhou uma existência própria no dinheiro. Foi separado de sua substância justamente porque a determinabilidade natural dessa substância contradizia sua determinação universal como valor de troca. Toda mercadoria é igual ou comparável às outras como valor de troca, qualitativamente. Cada uma representa apenas um mais ou menos quantitativo do valor de troca. Por isso, essa sua identidade, essa sua unidade é distinta de sua diversidade natural e, por conseguinte, aparece no dinheiro tanto como seu elemento comum, quanto como um terceiro elemento que o afronta ou confronta. No entanto, de um lado, o valor de troca permanece naturalmente uma qualidade inerente às mercadorias, enquanto existe ao mesmo tempo fora delas. De ouro, o dinheiro, porquanto não existe mais como propriedade das mercadorias, como um ser universal, mas é individualizado ao lado delas. Ele próprio devém uma mercadoria particular ao lado das outras mercadorias, determinável pela oferta e demanda, decompõe-se em tipos particulares de dinheiro, etc. Devém uma mercadoria como as outras mercadorias e, ao mesmo tempo, não é uma mercadoria como as outras mercadorias. A despeito de sua determinação universal, é uma coisa permutável dentre outras coisas permutáveis. E é não somente o valor de troca universal, mas, ao mesmo tempo, um valor de troca particular dentre outros valores de troca particulares. Aqui, novas fontes de contradições que se fazem valer na praxis. A natureza particular do dinheiro evidencia-se, de novo, na separação do negócio de dinheiro do comércio propriamente dito. Vemos, portanto, como é imanente ao dinheiro realizar sua finalidade à medida que simultaneamente as nega. Se autonomizar em relação às mercadorias, de meio, devir, fim, realizar o valor de troca das mercadorias ao se separar dele, facilitar a troca ao cindi-la, superar as dificuldades da troca imediata de mercadorias ao generalizá-las, autonomizar a troca em relação aos produtos na mesma medida em que os produtos devêm dependentes da troca. Será necessário mais tarde, antes de abandonar essa questão, corrigir o seu modo idealista da representação que produz a aparência de que se trata simplesmente das determinações conceituais e da dialética desses conceitos, sobretudo, portanto, o clichê. Relendo. Será necessário mais tarde, antes de abandonar essa questão, corrigir o modo idealista da representação que produz a aparência de que se trata simplesmente das determinações conceituais e da dialética desses conceitos. Sobretudo, portanto, o clichê, o produto ou atividade devém mercadoria. A mercadoria, valor de troca, o valor de troca, dinheiro. Economista, 24 de janeiro de 1857, com respeito aos bancos, levar em conta oportunamente a seguinte proposição, cita: na medida em que participam dos lucros dos bancos, como em geral acontece hoje e pode acontecer ainda em maior extensão pela ampla difusão dos bancos por ações, pela abolição de todos os privilégios corporativos e pela extensão da liberdade total ao negócio bancário, as classes mercantis têm enriquecido por meio das elevadas taxas de dinheiro. Na verdade, as classes mercantis, dada a extensão de seus depósitos, são virtualmente seus próprios banqueiros, e na medida em que esse é o caso, a taxa de desconto deve ser de pouca importância para elas. Todas as reservas bancárias e outras devem evidentemente ser o resultado de atividades ininterruptas e de poupanças extraídas dos lucros, e consequentemente consideradas como um todo. As classes mercantis industriais devem ser seus próprios banqueiros, e basta apenas que os princípios da livre troca sejam estendidos a todos os negócios para igualar ou neutralizar para elas
as vantagens e desvantagens de todas as flutuações do mercado do dinheiro. Nota 30. Trade of 1856, Decrease of Consumption, The Economist, Londres, número 700, 24/1 de 1857, página 86. Fim da citação. Todas as contradições do sistema monetário e da troca de produtos sob o sistema monetário são o desenvolvimento da relação dos produtos como valor de troca, de sua determinação como valor de troca ou valor simplesmente. Morning Star, 12 de fevereiro de 1857, cita: a pressão do dinheiro durante o ano passado e a elevada taxa de desconto que em consequência foi adotada foram muito benéficas para os lucros do Banco da França. Os seus dividendos continuaram aumentando, 118 francos em 1852, 154 em 1853, 194 em 1854, 200 em 1855, 272 em 1856. Nota 31. Foreign Correspondance, France, Paris, 10 de fevereiro. The Morning Star, Londres, número 286, 12/2 de 1857. Considerar também a seguinte passagem, cita: as moedas de prata inglesas são emitidas a um preço maior do que o valor da prata que contém. Uma libra de prata de valor intrínseco de 62 shillings, em média, é 3 libras esterlinas em ouro, cunhada em 66 shillings. A Casa da Moeda paga o preço do mercado do dia de 5 shillings. A 5 shillings, 2 dracmas a onça. E emite a taxa de 5 shillings e 6 dracmas a onça. Há 2 razões que impedem que qualquer inconveniente prático resulte desse arranjo, de moedas simbólicas de prata e não de valor intrínseco. Nota 32. Adendo de Marx. Primeiro, a moeda só pode ser obtida na Casa da Moeda e naquele preço. Como circulação doméstica, portanto, não pode ser depreciada e não pode ser remetida ao exterior, porque circula aqui a um valor maior do que seu valor intrínseco. Segundo, como é um valor legal, apenas até 40 shillings, nunca interfere na circulação das moedas de ouro nem afeta seu valor. Dê também à França o conselho de emitir moedas simbólicas de prata secundárias, não de valor intrínseco, limitando o montante até o qual deveriam ser moedas de curso legal. Porém, ao mesmo tempo, ao fixar a qualidade da moeda, o aconselha a adotar uma margem mais ampla entre os valores intrínsecos e os nominais, do que temos na Inglaterra, porque o crescente valor da prata em relação ao ouro pode, muito provavelmente, em pouco tempo se elevar acima do nosso preço atual, da Casa da Moeda, ocasião em que seremos forçados a alterá-lo novamente. Nossa moeda de prata está agora pouco mais de 5% abaixo do valor intrínseco. Há pouco tempo estava 10. Nota 33. The Double Standard in France, em suplemento de The Economist, Londres, número 700, 24/1 de 1857, página 24. Fim da citação. Poder-se-ia pensar, então, que a emissão de bônus horários supera todas essas dificuldades. A existência de bônus horários naturalmente já pressupõe condições que não estão imediatamente dadas na análise da relação entre valor e troca de dinheiro. Condições sem as quais ambos podem existir e existem, crédito público, banco, etc. No entanto, tudo isso é apenas para ser abordado aqui em momento ulterior, uma vez que naturalmente os homens do bônus horário o concedem como o último produto da série. Nota 34. Alusão a uma frase de Proudhon criticada por Marx em Miséria da Filosofia, citação: as teorias econômicas, entretanto, têm sua sucessão lógica e sua série de entendimentos. Pierre-Joseph Proudhon, Système de Contradiction Économique, citação, tomo 1, página 146. Que, quando melhor corresponde ao puro conceito de dinheiro, aparece por último na realidade. Nota 35. No sentido do francês, se manifeste, Proudhon fala da manifestação das fases ou categorias econômicas. Ibidem, página 145. Esta afirmação de Proudhon é citada por Marx em Miséria da Filosofia, já citada. Antes de tudo, quando se consideram realizados os pressupostos sob os quais o preço das mercadorias igual ao seu valor de troca, coincidência de demanda e oferta, de produção e consumo, em última instância,
produção proporcional, nota 36. Uma expressão favorita de John Gray em seu livro Lecture on the Nature and Usage of Money. Edimburgo, A.I.C. Black, 1848, páginas 67, 108, 123, 125, 142 a 148 e outras. As assim chamadas relações de distribuição são elas próprias relações de produção. A questão do dinheiro devém inteiramente secundária, em especial a questão das quais tickets são emitidos, azuis ou verdes, de papel ou de metal, ou que outra forma a contabilidade social é conduzida. Nesse caso, é extremamente ridículo manter o pretexto de que deveriam ser feitas investigações sobre as relações monetárias reais. O banco, qualquer banco, emite os bônus horários. A mercadoria A igual o valor de troca de X, e X igual X horas de trabalho. Troca-se por dinheiro representando X horas de trabalho. O banco deveria igualmente comprar a mercadoria, trocá-la por seus representantes monetários, como, por exemplo, atualmente o Banco da Inglaterra tem de dar notas por ouro. A mercadoria, a existência substancial e, por isso, contingente do valor de troca, é trocada pela existência simbólica do valor de troca como valor de troca. Não há, então, qualquer dificuldade em convertê-la da forma de mercadoria na forma de dinheiro. O tempo de trabalho nela contido precisa apenas ser autenticamente verificado. O que, dito seja de passagem, não é tão fácil quanto testar a pureza e o peso do ouro e da prata, e gera assim imediatamente seu contravalor, sua existência monetária. Como quer que o viremos ou reviremos, em última instância a questão resume-se ao seguinte: o banco emissor dos bônus horários compra a mercadoria por seu custo de produção, compra todas as mercadorias e, na verdade, a compra não lhe custa nada além da produção de pedaços de papel, e dá ao vendedor, em lugar do valor de troca que este possui, em uma forma substancial determinada, o valor de troca simbólico da mercadoria. Em outras palavras, uma ordem de pagamento naturalmente. Há uma ordem de pagamento sobre todas as outras mercadorias no montante do mesmo valor de troca. Naturalmente, o valor de troca enquanto tal só pode existir de forma simbólica, se bem que tal símbolo, para ser usado como coisa, não somente como forma de representação, possui uma existência coisal. Não é só uma representação ideal, mas é efetivamente representado de um modo objetivo. Uma medida pode ser segura ou segurada na mão. O valor de troca mede, mas só troca quando a medida passa de uma mão à outra. Nota 37. Marx resume aqui as observações de John Locke no texto Further Considerations, 1695, em The Works of John Locke, 7ª edição, Londres, Woodfall, 1768, volume 2, página 92. Portanto, o banco dá dinheiro pela mercadoria, dinheiro que é exatamente uma ordem de pagamento sobre o valor de troca da mercadoria, sobre todas as mercadorias de mesmo valor de troca. O banco compra. O banco é comprador universal e comprador não desta ou daquela mercadoria, mas de todas as mercadorias, pois ele deve justamente implementar a conversão de cada mercadoria em sua existência simbólica como valor de troca. Mas se é comprador universal, tem de ser também o vendedor universal, não só o galpão onde todas as mercadorias são depositadas, não somente o armazém universal, mas o proprietário das mercadorias no mesmo sentido em que é qualquer outro comerciante. Troquei a minha mercadoria A pelo bônus horário B, que representa seu valor de troca, mas só porque com isso posso agora a qualquer momento metamorfosear de novo esse B em todas as mercadorias efetivas C, D, I, etc. Esse dinheiro pode então circular fora do banco? Pode circular além da troca entre o possuidor do bônus e o banco. Entre o possuidor do bônus e o banco? Como é assegurada a convertibilidade desse bônus? Só 2 casos são possíveis. Ou todos os possuidores de mercadorias, produtos ou trabalho desejam em conjunto vender suas mercadorias pelo seu valor de troca, ou alguns desejam e outros não. Caso todos pretendam vendê-la pelo seu valor de troca, não aguardarão pela casualidade de encontrar um comprador, mas irão imediatamente ao banco ceder-lhe as mercadorias e receberão por elas seu signo de valor de troca, dinheiro. Readquirem a mercadoria com o próprio dinheiro do banco. Nesse caso, o banco é simultaneamente o comprador e o vendedor universal em uma pessoa. Ou sucede o oposto. Nesse caso, o bônus
bancário é um mero papel que apenas afirma ser símbolo universalmente aceito do valor de troca, mas que não tem qualquer valor, pois esse símbolo tem a propriedade não apenas de representar o valor de troca, mas de ser o próprio valor de troca na troca efetiva. No último caso, o bônus bancário não seria dinheiro, ou seria apenas dinheiro convencional entre o banco e seus clientes, mas não no mercado universal. Seria o mesmo que uma dúzia de cartões de alimentação que recebo por sua subscrição em um restaurante ou uma dúzia de bilhetes de teatro, ambos representando dinheiro, mas o primeiro é dinheiro somente nesse determinado restaurante, o segundo nesse determinado teatro. O bônus bancário teria deixado de corresponder aos requisitos do dinheiro, uma vez que circularia não entre o público em geral, mas somente entre o banco e seus clientes. Devemos, portanto, abandonar a última suposição. O banco seria, portanto, comprador e vendedor universal. Em lugar das notas, o banco poderia emitir cheques, e em lugar destes últimos, poderia manter simples cadernetas de débito e crédito. Nota da tradução. Em inglês, no original, book accounts. Conforme a soma dos valores mercadorias que depositasse no banco X, teria seu crédito no banco a mesma soma de valor em outras mercadorias. Um segundo atributo do banco seria necessariamente o de fixar de maneira autêntica o valor de troca de todas as mercadorias, o tempo de trabalho nelas materializado, mas suas funções não poderiam terminar aqui. Teria de determinar o tempo de trabalho no qual as mercadorias podem ser reproduzidas nas condições médias da indústria, o tempo em que têm de ser reproduzidas, mas isso também não seria suficiente. Teria não só de determinar o tempo em que um certo quantum de produtos tem de ser produzidos e pôr os produtos em condições tais que seu trabalho seja igualmente produtivo. Logo, teria também de harmonizar e ordenar a distribuição dos meios de trabalho, mas teria de determinar as quantidades de tempo de trabalho que deveriam ser utilizadas nos diferentes ramos de produção. Este último seria necessário porque, para realizar o valor de troca, para fazer seu dinheiro efetivamente convertível, a produção geral teria de estar assegurada e em proporções tais que as necessidades dos trocadores fossem satisfeitas. Mas isso não é tudo. A troca mais relevante não é a troca de mercadorias, mas a troca do trabalho por mercadorias, mais precisamente em seguida. Os trabalhadores não venderiam seu trabalho ao banco, mas obteriam o valor de troca pela totalidade do produto de seu trabalho. Visto precisamente, então, o banco seria não somente o comprador e vendedor universal, mas também o produtor universal. Na verdade, o banco seria o governo despótico da produção e administrador da distribuição, ou seria, na verdade, nada mais do que um conselho que cuidaria dos livros e da contabilidade da sociedade trabalhando em comunidade. A posse em comum dos meios de produção está pressuposta, etc., etc. Os sansimonianos fazem do seu banco o papado da produção. A dissolução de todos os produtos e atividades em valores de troca pressupõe a dissolução de todas as relações fixas históricas de dependência pessoal na produção, bem como a dependência multilateral dos produtores entre si. A produção de todo indivíduo singular é dependente da produção de todos os outros, bem como a transformação do seu produto em meios de vida para si próprio, torna-se dependente do consumo de todos os outros. Os preços são antigos, a troca também, mas a crescente determinação dos primeiros pelos custos de produção, assim como a predominância da última sobre todas as relações de produção, só se desenvolvem completamente e continuam a se desenvolver cada vez mais completamente na sociedade burguesa, a sociedade da livre concorrência. Aquilo que Adam Smith, em seu autêntico estilo do século XVIII, situa no período pré-histórico, no período que antecede a história, é, ao contrário, um produto da história. Nota 38. Adam Smith, Londres, Knight, 1835 a 1839, volume 1, página 130. Essa dependência recíproca se expressa na permanente necessidade de troca e no valor de troca como mediador geral. Os economistas expressam isso do seguinte modo: cada um persegue seu interesse privado e apenas seu interesse privado, e serve assim, sem sabê-lo ou desejá-lo, ao interesse privado de todos os interesses em geral. A piada não consiste em que, à medida que cada um persegue seu interesse privado, a totalidade dos interesses privados e, portanto, o interesse geral é alcançado.
Dessa frase abstrata poderia ser deduzido, ao contrário, que cada um obstaculiza reciprocamente a afirmação do interesse do outro, e que desta bellum hominum contra omnes, nota 39, Guerra de Todos contra Todos, Thomas Hobbes descreve em Ópera Filosófica, Amstelodame, Apud Blow, 1668, página 7, Thomas Hobbes, Leviathan, Cive de Matéria, Forma, et Potestades, Civitates, Ecclesiasticas et Civilis, em Ópera Filosófica. Ou Ópera Filosófica. Citação, páginas 64, 66, 72 e 83. Em lugar de uma afirmação universal, resulta antes uma negação universal. A moral da história reside, ao contrário, no fato de que o próprio interesse privado já é um interesse socialmente determinado e que só pode ser alcançado dentro das condições postas pela sociedade com os meios por ela proporcionados. Logo, está vinculado à reprodução de tais condições e meios. O interesse das pessoas privadas, mas seu conteúdo, assim como a forma e os meios de sua efetivação, está dado por condições sociais independentes de todos. A dependência recíproca e multilateral dos indivíduos, mutuamente indiferentes, forma sua conexão social. Essa conexão social é expressa no valor de troca, e somente nele a atividade própria ou o produto de cada indivíduo devém uma atividade ou produto para si. O indivíduo tem de produzir um produto universal, o valor de troca, ou este último por si isolado, individualmente ou individualizado, dinheiro. De outro lado, o poder que cada indivíduo exerce sobre a atividade dos outros ou sobre as riquezas sociais existe nele como proprietário de valor de troca, de dinheiro. Seu poder social, assim como seu nexo como sociedade, o indivíduo traz consigo no bolso. A atividade, qualquer que seja a forma de manifestação individual, e o produto da atividade, qualquer que seja a qualidade particular, é o valor de troca. Um universal em que toda individualidade, peculiaridade é negada e apagada. Na verdade, essa é uma situação muito distinta daquela em que o indivíduo ou o indivíduo natural, ou historicamente ampliado na família ou tribo, mais tarde comunidade, reproduz-se diretamente com base na natureza, ou em que sua atividade produtiva e sua participação na produção são dependentes de uma determinada forma de trabalho e do produto, e sua relação com os outros é determinada da mesma forma. O caráter social da atividade, assim como a forma social do produto e a participação do indivíduo na produção, aparece aqui diante dos indivíduos como algo estranho, como coisa, não como sua conduta recíproca, mas como sua subordinação a relações que existem independentemente deles e que nascem do entrechoque de indivíduos indiferentes entre si. A troca universal da atividade de produtos que devê condição vital para todo indivíduo singular, sua conexão recíproca, aparece para eles mesmo como algo estranho, autônomo, como uma coisa. No valor de troca, a conexão social entre as pessoas é transformada em um comportamento social das coisas, o poder pessoal em poder cosificado. Quanto menos força social possui o meio de troca, quanto mais está ainda ligado à natureza do produto imediato do trabalho e às necessidades imediatas dos trocadores. Mais deve ser a força da comunidade que liga os indivíduos uns aos outros. Relação patriarcal, comunidade antiga, feudalismo e sistema corporativo. Ver meu caderno de notas 12, 34b, nota 40. Essa indicação refere-se a um manuscrito desconhecido de Marx. Cada indivíduo possui o poder social sob a forma de uma coisa. Retire da coisa esse poder social e terá de dar tal poder a pessoas sobre pessoas. Relações de dependência pessoal, de início, inteiramente espontâneas e naturais. São as primeiras formas sociais nas quais a produtividade humana se desenvolve de maneira limitada e em pontos isolados. Independência pessoal fundada sobre uma dependência coisal e é a segunda grande forma na qual se constitui pela primeira vez um sistema de metabolismo social universal, de relações universais, de necessidades múltiplas e de capacidades universais. A livre individualidade fundada sobre o desenvolvimento universal dos indivíduos e a subordinação de sua produtividade coletiva, social, com seu poder social, é o terceiro estágio. O segundo estágio cria as condições do terceiro. Por isso, as condições patriarcais, bem como as antigas, justamente como as feudais, declinam com o desenvolvimento do comércio, do luxo, do dinheiro, do valor de troca, na mesma medida em que com eles emerge a sociedade moderna. Troca e divisão do trabalho condiciona-se reciprocamente.
Como cada um trabalha para si e seu produto nada é para ele. Tem naturalmente de trocar, não só para participar da capacidade de produção universal, mas para transformar seu próprio produto em um meio de vida para si mesmo. Vide minhas observações sobre a economia, páginas 5, 13 e 14, nota 41. Essas observações não foram preservadas. A troca, quando mediada pelo valor de troca e pelo dinheiro, pressupõe certamente a dependência multilateral dos produtores entre si, mas ao mesmo tempo o completo isolamento dos seus interesses privados e uma divisão do trabalho social cuja unidade e mútua complementaridade existem com uma relação natural externa aos indivíduos independente deles. A pressão da demanda e da oferta universais, uma sobre a outra, medeia a conexão de pessoas reciprocamente diferentes. A própria necessidade de primeiro transformar o produto ou a atividade dos indivíduos na forma de valor de troca, no dinheiro, e o fato de que só nessa forma coisal adquirem e comprovam seu poder social, demonstra duas coisas. Primeiro, que os indivíduos produzem tão somente para a sociedade e na sociedade. Segundo, que sua produção não é imediatamente social, não é o resultado de associação, que reparte o trabalho entre si. Os indivíduos estão submetidos à produção social que existe fora deles, como uma fatalidade, mas a produção social não está subsumida aos indivíduos que utilizam como seu poder comum. Logo, não pode haver nada mais falso e insípido do que pressupor, sobre a base do valor de troca do dinheiro, o controle dos indivíduos reunidos sobre uma produção total, como aconteceu acima com o banco de bônus horário. A troca privada de todos os produtos do trabalho, das atividades e das capacidades está em contradição tanto com uma distribuição fundada na dominação e subordinação, naturais e espontâneas ou políticas, dos indivíduos entre si, na qual a verdadeira troca funciona de maneira acessória ou, no geral, apodera-se pouco da vida das comunidades inteiras, pois tem lugar, sobretudo, entre diferentes comunidades, e de modo algum submete todas as relações de produção e de distribuição. Qualquer que seja o caráter assumido por essa dominação e subordinação patriarcal, antiga ou feudal, como com a troca livre entre indivíduos que são associados sobre a base da apropriação e do controle coletivos dos meios de produção, esta última associação nada tem de arbitrária. Ela pressupõe o desenvolvimento de condições materiais e espirituais que tem de ser ulteriormente exposto nesse ponto. Assim como a divisão do trabalho gera aglomeração, coordenação, cooperação, a antítese dos interesses privados gera interesses de classe. A concorrência gera concentração de capital, monopólios, sociedades anônimas, puras formas antitéticas da unidade que dá origem à própria antítese. A troca privada gera o comércio mundial. A independência privada gera a total dependência do assim chamado mercado mundial. E os atos de troca fragmentados geram um sistema bancário e de crédito cuja contabilidade ao menos apura os saldos da troca privada. Na taxa de câmbio, por mais que os interesses privados de cada nação a dividam em tantas nações quanto são os seus indivíduos adultos e se contraponham aos interesses dos exportadores e importadores de uma mesma nação, o comércio nacional adquire uma aparência de existência, etc., etc. Nem por isso alguém acreditará poder suprimir as bases do comércio privado doméstico ou exterior por meio de uma reforma da Bolsa. Mas no âmbito da sociedade burguesa, da sociedade baseada no valor de troca, geram-se tanto relações de intercâmbio como de produção que são as outras tantas minas para fazê-la explodir. Uma massa de formas antitéticas da unidade social, cujo caráter antitético, todavia, jamais pôde ser explodido, por meio de metamorfoses silenciosas. Por outro lado, se não encontrássemos veladas na sociedade, tal como ela é, as condições materiais de produção e as correspondentes relações de intercâmbio para uma sociedade sem classes, todas as tentativas para explodi-la seriam quixotadas. Vimos que, muito embora o valor de troca seja igual ao tempo de trabalho relativo materializado nos produtos, o dinheiro, por sua vez, é igual o valor de troca das mercadorias destacado de sua substância. Nesse valor de troca ou nessa relação monetária estão contidas as contradições entre as mercadorias e seu valor de troca, entre as mercadorias como valores de troca e o dinheiro. Vimos que um banco que produz imediatamente uma réplica da mercadoria em dinheiro, trabalho, é uma utopia. Por conseguinte, não obstante, o dinheiro
seja apenas o valor de troca destacado da substância das mercadorias e deva sua origem apenas à tendência desse valor de troca de se pôr de modo puro, a mercadoria não pode ser imediatamente transformada em dinheiro. Certificado autêntico do quantum de tempo de trabalho nela realizado não pode ser utilizado como seu preço no mundo dos valores de troca. Como é isso? Em uma forma de dinheiro, como meio de troca e não medida do valor de troca, é claro para os economistas que a existência do dinheiro pressupõe a coisificação do nexo social, na medida em que, portanto, o dinheiro aparece como penhor que um deve deixar na mão do outro para obter deste uma mercadoria. Os próprios economistas dizem, nesse caso, que os homens depositam na coisa, no dinheiro, a confiança que não depositam em si mesmos como pessoas. Mas, por que depositam a confiança na coisa? Evidentemente, só como relação coisificada das pessoas entre si, como valor de troca coisificado, e o valor de troca nada mais é do que uma relação de atividade produtiva das pessoas entre si, qualquer outro penhor pode servir diretamente ao seu possuidor enquanto tal. O dinheiro serve-lhe somente como penhor mobiliário da sociedade. Nota 42. Alusão de um lado a John Baylors, primeira edição, Londres, Soule, 1699, página 13, o dinheiro é um penhor para o que é dado por ele. E por outro lado, a Aristóteles, Ética e Nicômaco, segunda edição, Bauru, Edipro, 2007, volume 8, 1133b, 11 e 12. O dinheiro é, de certo modo, a nossa garantia. A passagem de Beller é citada posteriormente, 1867, no primeiro livro de O Capital, oitava edição, São Paulo, de Fel, 1982, página 92, nota 71. Com respeito aos Grundrisse de Marx, Cadernos de Extratos, 1, página 22, a passagem de Aristóteles é referida no índice aos 7 cadernos, página 33. Vermega, seção 2, capítulo 2, página 13 e 27. A 28. Marx tomou a expressão penhor mobiliário da sociedade do livro de Johann Georg Busch. Segunda edição, Hamburg, Kiel, C.E. Bonn, 1800, parte 1, página 298 a 299, onde se lê: o dinheiro, como um penhor mobiliário universal, não simplesmente entre os membros de uma sociedade burguesa, mas entre várias sociedades burguesas, em seu caderno de extratos, fim da citação, em seu caderno de extratos, o sistema monetário completo, página 34. Marx formula a tese de Busch com as seguintes palavras: dinheiro, penhor mobiliário universal da sociedade burguesa. Busch remete ao livro de Theodor Schmaus, Königsberg, Nicolaus, 1797, inciso 50, onde o dinheiro é caracterizado como um penhor universalmente mais solicitado. Já a fórmula dinheiro como um penhor acha-se também no trabalho de John Locke, Some Considerations, 1691, sétima edição, Londres, Woodfall, 1768, volume 2, página 15. Essa passagem está extratada no caderno de extratos 6, de cerca de janeiro-fevereiro de 1851, página 21. Mas só é tal penhor em virtude de sua propriedade simbólica social, e só pode possuir propriedade social porque os indivíduos se estranharam de sua própria relação social como objeto. Nas listas de preços correntes, onde todos os valores são medidos em dinheiro, a independência do caráter social das coisas em relação às pessoas, assim como simultaneamente a atividade do comércio sobre essa base da condição estranha ou estranhada, na qual as relações globais de produção e intercâmbio aparecem confrontadas ao indivíduo, a todos os indivíduos, parece se subordinar novamente aos indivíduos singulares. Dado que a autonomização do mercado mundial, se quiser, no qual está incluída a atividade de cada indivíduo singular, cresce com o desenvolvimento das relações monetárias, do valor de troca, e vice-versa, que é a conexão universal e a dependência generalizada na produção e no consumo crescem simultaneamente com a independência e a indiferença recíproca de produtores e consumidores. Dado que essa contradição conduz a crises, etc., paralelamente ao desenvolvimento do estranhamento, trata-se suprimir a contradição em seu próprio terreno. Listas de preços correntes, taxas de câmbio, conexão postal dos comerciantes entre si, telégrafos, etc. Os meios de comunicação desenvolvem-se naturalmente ao mesmo tempo, em que cada indivíduo singular obtém informações sobre a atividade de todos os outros e procura, em seguida, ajustar as suas próprias. Embora a oferta e a demanda de todos
de todos, com respeito a todos, transcorram de forma independente, cada um procura se informar sobre a situação da demanda e da oferta universais, e em seguida, esse conhecimento retroage praticamente sobre todos eles. Muito embora tudo isso, do ponto de vista dado, não suprima a condição estranhada, dá lugar à relação e conexões que contém em si a possibilidade de abolir o antigo ponto de vista, a possibilidade de estatística universal e etc. Aliás, isso é para ser desenvolvido sobre as categorias preços, demanda e oferta. De resto, cabe assinalar aqui apenas que a visão geral sobre o comércio e a produção globais, na medida em que está factualmente presente nas listas de preços correntes, fornece de fato a melhor demonstração de como seu próprio intercâmbio e sua própria produção confrontam os indivíduos singulares com relação coisal deles independente. No mercado mundial, desenvolveu-se um tal nível de nexo do indivíduo singular com todos, mas, ao mesmo tempo, também a independência desse nexo em relação aos próprios indivíduos singulares, que sua formação já contém simultaneamente a condição de transição para fora dele mesmo. A equiparação em lugar da comunabilidade ou comunalidade e da universalidade efetivas. Foi dito e pode ser dito que a beleza e a grandeza residem justamente nessa conexão espontânea e natural, nesse metabolismo material e espiritual independente do saber e da vontade dos indivíduos, e que pressupõe precisamente sua independência e indiferença recíprocas. E essa conexão coisificada é certamente preferível à sua desconexão, ou a uma conexão local baseada unicamente na estreiteza da consanguinidade natural ou nas relações de dominação e servidão. É igualmente certo que os indivíduos não podem subordinar suas próprias conexões sociais antes de tê-las citado ou criado. Porém, é absurdo conceber tal conexão puramente coisificada como a conexão natural e espontânea, inseparável da natureza da individualidade, em oposição ao saber e ao querer reflexivos, e a ela imanente. A conexão é um produto dos indivíduos, é um produto histórico, faz parte de uma determinada fase de seu desenvolvimento. A condição estranhada e a autonomia com que ainda existe frente aos indivíduos demonstram somente que estes estão ainda no processo de criação das condições de sua vida social, em lugar de terem começado a vida social a partir dessas condições. É a conexão natural e espontânea de indivíduos em meio a relações de produção determinadas, estreitas. Os indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais, como relações próprias e comunitárias, estão igualmente submetidos ao seu próprio controle comunitário, não são um produto da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento de todas as capacidades em que essa individualidade se torna possível pressupõe justamente a produção sobre a base dos valores de troca, que, como a universalidade do estranhamento do indivíduo de si e dos outros, primeiro produz a universalidade e multilateralidade de suas relações e habilidades. Em estágios anteriores do desenvolvimento, o indivíduo singular aparece mais completo precisamente porque não elaborou ainda a plenitude de suas relações e não as pôs diante de si como poderes e relações sociais independentes dele. É tão ridículo ter nostalgia daquela plenitude original, na mesma forma é ridícula a crença de que é preciso permanecer naquele complexo esvaziamento. O completo esvaziamento. O ponto de vista burguês jamais foi além da posição de tal visão romântica, e por isso, como legítima antítese, a visão romântica o acompanhará até seu bem-aventurado fim. Como ilustração, pode ser tomada aqui a relação do indivíduo singular com a ciência. Comparar o dinheiro com o sangue, a palavra circulação do ensejo, para tanto, é mais ou menos tão verdadeiro quanto a comparação de Menenius Agripa dos patrícios com o estômago. Comparar o dinheiro com a linguagem não é menos falso. As ideias não são transformadas na linguagem de tal maneira que sua especificidade dissolvida e seu caráter social existe ao lado delas na linguagem. É semelhante à semelhança dos preços ao lado das mercadorias. As ideias não existem separadas da linguagem. Ideias que primeiro têm de ser traduzidas da língua materna em sua língua estrangeira para circular, para ser permutáveis, oferecem uma analogia melhor. Mas a analogia, nesse caso, reside não na língua, mas em seu caráter de língua estrangeira.
A permutabilidade de todos os produtos, atividades, relações por um terceiro, por algo que pode ser por sua vez trocado, indistintamente, por tudo, logo, o desenvolvimento dos valores de troca e das relações monetárias é idêntico à venalidade e à corrupção universais. A prostituição generalizada aparece como uma forma necessária do caráter social dos talentos, das capacidades, das habilidades e das atividades pessoais. Expresso de forma mais polida a relação universal de utilidade e de usabilidade. A equiparação do heterogêneo, como Shakespeare bem define o dinheiro. Nota 43. William Shakespeare, Timon de Atenas, Rio de Janeiro, Lacerda, 2003, ato 4, cena 3. A mania de enriquecimento, enquanto tal, é impossível sem dinheiro. Qualquer outro tipo de acumulação e mania de acumulação aparece natural e espontaneamente limitado, condicionado, por um lado, pelas necessidades e, por outro, pela natureza limitada dos produtos. Sacre Aurea Fames, nota 44. A maldita fome por ouro. Virgílio, Eneida, Rio de Janeiro, Martins, 2004, canto 3, verso 57. Em seu desenvolvimento, o sistema monetário já supõe, evidentemente, outros desenvolvimentos gerais. Caso se considere relações sociais que geram um sistema não desenvolvido de troca, de valores, de troca e de dinheiro, ou as quais correspondem a um grau um pouco desenvolvido destes últimos, é desde logo claro que os indivíduos, embora suas relações apareçam mais pessoais, só entram em relação uns com os outros como indivíduos em uma determinabilidade, como suzerano e vassalo, senhor e servo, etc., ou como membros de uma casa, etc., casta, ou ainda como integrantes de um estamento, entre outros. Na relação monetária, no sistema de trocas desenvolvido, e essa aparência seduz a democracia, são de fato rompidos e dilacerados os laços de dependência pessoal, as diferenças de sangue, as diferenças de cultura, etc. Todos os laços pessoais aparecem ao menos como relações pessoais, e os indivíduos parecem independentes. Essa independência que, aliás, não passa de mera ilusão, e mais justamente significa apatia, no sentido de indiferença. Livres para colidirem uns contra os outros e nessa liberdade trocar, mas assim parecem apenas para aquele que abstrai das condições de existência sob as quais esses indivíduos entram em contato. E essas condições, por sua vez, são independentes do indivíduo e aparecem, apesar de geradas pela sociedade, como condições naturais, incontroláveis pelos indivíduos. A determinabilidade, que, no primeiro caso, aparece como uma limitação pessoal do indivíduo por parte de um outro, aparece no segundo caso desenvolvida como uma limitação coisal do indivíduo por relações dele independentes e que possuam sobre si mesmas. Como o indivíduo singular não pode se despojar de sua determinabilidade pessoal, mas pode muito bem superar relações externas e subordiná-las a si, sua liberdade parece maior no caso 2. Entretanto, uma análise mais precisa dessas relações externas, dessas condições, mostra a impossibilidade dos indivíduos de uma classe, etc., de superá-la em massa, sem as abolir. O indivíduo singular pode casualmente ser capaz de fazê-lo. A massa de indivíduos dominados por tais relações não pode, uma vez que sua mera existência expressa a subordinação, a necessária subordinação dos indivíduos a elas. Essas relações externas tampouco são uma supressão das relações de dependência, dado que são apenas a sua resolução em uma forma universal. São, ao contrário, a elaboração do fundamento universal das relações pessoais de dependência. Também aqui os indivíduos só entram em relação entre si como indivíduos determinados, Essas relações de dependência coisal, por oposição às relações de dependência pessoal, a relação de dependência coisal nada mais é do que as relações sociais autônomas contrapostas a indivíduos aparentemente independentes, suas relações de produção recíprocas deles próprios autonomizadas. Aparecem de maneira tal que os indivíduos são agora dominados por abstrações, ao passo que antes dependiam uns dos outros. A abstração ou ideia, no entanto, nada mais é do que a expressão teórica dessa relação ou dessas relações materiais que os dominam. As relações só podem naturalmente ser expressas em ideias e é por isso que os filósofos conceberam como peculiar da era moderna o fato de ser dominada pelas ideias e identificaram a criação da livre individualidade com a derrubada desse domínio das ideias.
Do ponto de vista ideológico, o erro era tão mais fácil de cometer quanto esse domínio das relações, essa dependência coisal que, aliás, se reverte em relações determinadas de dependência pessoal, mas despidas de toda ilusão. Aparece na consciência dos próprios indivíduos como domínio das ideias e a crença na eternidade de tais ideias, dessas relações coisais de dependência, é consolidada, nutrida e inculcada por todos os meios, é claro, pelas classes dominantes. A respeito da ilusão das relações puramente pessoais, dos tempos feudais, etc., naturalmente nunca se deve esquecer, primeiro, que essas próprias relações, em uma fase determinada, assumiram um caráter coisal dentro de sua esfera, como mostra, por exemplo, o desenvolvimento das relações de propriedade territorial e a partir das relações de subordinação puramente militares, mas, em segundo lugar, que as relações ou a relação coisal em que tais relações morrem tem caráter limitado, determinado naturalmente, e por isso aparece como pessoal, enquanto no mundo moderno as relações pessoais emergem como simples emanação das relações de produção e de troca. O produto devém mercadoria. A mercadoria devém valor de troca. O valor de troca da mercadoria adquire uma existência particular ao lado da mercadoria. A mercadoria, na forma em que, primeiro, é permutável por todas as outras mercadorias. Segundo, por conseguinte, a mercadoria universal e sua particularidade natural é apagada. Terceiro, à medida que sua permutabilidade é posta em relação determinada pela qual se equipara a todas as outras mercadorias, é a mercadoria como dinheiro. Na verdade, não como dinheiro em geral, mas como uma determinada soma de dinheiro, pois, para representar o valor de troca em todas as suas diferenças, o dinheiro deve ser contável, deve ser quantitativamente divisível. O dinheiro, a forma comum na qual se transformam todas as mercadorias como valores de troca, a mercadoria universal tem ele próprio de existir como mercadoria particular ao lado das outras, uma vez que as mercadorias são mediadas não só mentalmente, mas têm de ser trocadas por e convertidas em dinheiro na troca efetiva. Desenvolver, em outra parte, a contradição daí resultante. O dinheiro não nasce por convenção, como tampouco sucede com o Estado. Nasce da troca e na troca, espontânea e naturalmente. É um produto dela. Originalmente servirá como dinheiro à mercadoria, será permutada não como objeto da necessidade do consumo, mas para ser trocada outra vez por outras mercadorias, que mais é trocada como objeto de necessidade, que mais circula. Logo, a mercadoria que, como máxima segurança, pode ser trocada de novo por outras mercadorias particulares, que, portanto, na organização social dada, representa a riqueza, nota 45, por excelência, na forma mais pura em grau máximo, que é o objeto da oferta e demanda mais gerais, e que possui um valor de uso particular. Assim, sal, peles, gado, escravos, na verdade, uma tal mercadoria, em sua configuração particular como mercadoria, corresponde mais a si mesma, pena que em alemão não se pode exprimir adequadamente a diferença entre Denrhe, os gêneros, e Marchandise, mercadoria, como valor de troca, do que as outras mercadorias. A utilidade particular da mercadoria, seja como objeto particular de consumo, peles, seja como instrumento imediato de produção, escravo, qualifica aqui como dinheiro. No curso do desenvolvimento, acontecerá exatamente o inverso. A mercadoria que menos é objeto imediato de consumo ou instrumento de produção, melhor representará o aspecto de que serve a necessidade da troca enquanto tal. No primeiro caso, a mercadoria devém dinheiro em virtude do seu valor de uso particular. No segundo, adquire seu valor de uso particular porque serve como dinheiro. Durabilidade, inalterabilidade, divisibilidade e reconvertibilidade. Transporte relativamente fácil por conter elevado valor de troca em pequeno espaço. Tudo isso torna os metais preciosos particularmente apropriados para o último estágio. Constituem ao mesmo tempo a transição natural a partir da primeira forma do dinheiro, em uma fase algo mais elevada da produção e da troca. O instrumento de produção tem prioridade sobre os produtos, mas os metais, primeiro pedras, são os primeiros instrumentos de produção e os mais indispensáveis.
No cobre, que cumpriu um papel tão importante no dinheiro dos antigos, ainda se encontram reunidos os dois aspectos, o valor de uso particular como instrumento de produção e as outras qualidades que não derivam do valor de uso da mercadoria, mas correspondem à sua determinação como valor de troca, em que se inclui a de meio de troca. Em seguida, os metais preciosos se separam, por sua vez, dos outros metais pelo fato de que não são oxidáveis, etc. Tem qualidade uniforme, etc. E nesse caso correspondem melhor à fase mais elevada, porquanto a sua utilidade imediata para consumo e produção declinou, mas, em virtude de sua raridade, representam melhor o valor fundado puramente na troca. Desde o início, representam o supérfluo, a forma sob a qual a riqueza originalmente aparece. Além disso, metais são mais trocados por metais do que por outras mercadorias. A primeira forma do dinheiro corresponde a uma fase pouco desenvolvida da troca e do escambo, onde o dinheiro ainda se distingue mais em sua determinação como medida do que como instrumento de troca efetivo. Nesse estágio, a medida ainda pode ser puramente imaginária, entretanto, a barra dos negros implica o ferro. Nota 46. Ver página 92, nota 28, já lidas. Mas conchas, etc., correspondem mais à série cujo ponto culminante é o ouro e a prata. De fato, de que a mercadoria devém valor de troca universal, resulta que o valor de troca devém uma mercadoria particular. Pode fazê-lo só porque uma mercadoria particular adquire o privilégio perante todas as demais de representar, de simbolizar o seu valor de troca, de devir dinheiro, que a propriedade de dinheiro de todas as mercadorias se apresenta como uma mercadoria particular na qualidade de sujeito dinheiro. Isso resulta da própria essência do valor de troca. No curso do desenvolvimento, o valor de troca do dinheiro pode adquirir de novo uma existência separada de sua matéria, de sua substância, como ocorre no papel moeda, sem suprimir, entretanto, o privilégio dessas mercadorias particulares, porquanto a existência particularizada tem de continuar recebendo sua denominação das mercadorias particulares. Como a mercadoria é valor de troca, ela é permutável por dinheiro, posta igual o dinheiro. A relação em que é equiparada ao dinheiro, ou seja, a determinabilidade de seu valor de troca, é pressuposta a sua conversão em dinheiro. A relação em que a mercadoria particular é trocada por dinheiro, o quantum de dinheiro em que um quanto determinado de mercadoria é convertível, é determinada pelo tempo de trabalho objetivado na mercadoria. Como efetivação de um tempo de trabalho determinado, a mercadoria é valor de troca. No dinheiro, a cota de tempo de trabalho que ela representa está contida assim como medida, em sua forma permutável universal adequada ao seu conceito. O dinheiro é o meio coisal do qual os valores de troca imersos adquirem uma configuração correspondente à sua determinação universal. Adam Smith diz que o trabalho, tempo de trabalho, é o dinheiro original com a qual todas as mercadorias são compradas. Nota 47. Adam Smith, tradução. Garnier, Paris, H. 1802, tomo 1, página 60, edição brasileira. Uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. São Paulo, Emos, 2008. O trabalho foi o primeiro preço a moeda paga na compra primitiva de todas as coisas. Em seus excertos dessa obra, anotados em Paris em 1844, Marx sublinhou essa frase, página 6 do primeiro dos dois cadernos com extratos da obra de Adam Smith. Vermega, seção 4, capítulo 2, página 339. Considerando o ato da produção, tal afirmação continua correta, da mesma maneira que em relação à determinação dos valores relativos. Na produção, toda mercadoria é trocada continuamente por tempo de trabalho. A necessidade de um dinheiro distinto do tempo de trabalho surge precisamente do fato de que a quantidade de tempo de trabalho não deve ser expressa no seu produto imediato e particular, mas em um produto mediado e universal em seu produto particular como um produto igual e convertível em todos os demais produtos de mesmo tempo de trabalho. O tempo de trabalho contido não em uma mercadoria, mas em todas as mercadorias ao mesmo tempo e, por isso, em uma mercadoria particular que representa todas as outras. O próprio tempo de trabalho não pode ser imediatamente o dinheiro, uma exigência que, em outras palavras, equivale a requerer que toda mercadoria seja imediatamente seu próprio dinheiro, justamente porque, na prática, o tempo de trabalho só existe em produtos particulares como objeto universal
o tempo de trabalho só pode existir de forma simbólica, por sua vez, precisamente em uma mercadoria particular que é posta como dinheiro. O tempo de trabalho não existe como objeto universal da troca, independente e separado, dissociado das particularidades naturais das mercadorias. Teria de existir deste modo para cumprir imediatamente as condições do dinheiro, objetivação do caráter universal social do trabalho e, por conseguinte, do tempo de trabalho contido no valor de troca. Faz justamente de seu produto um valor de troca, confere à mercadoria a propriedade do dinheiro, que, entretanto, implica, por sua vez, um sujeito dinheiro autônomo existente fora dela. O tempo de trabalho determinado é objetivado em uma mercadoria particular, de qualidades particulares e particulares relações com as necessidades. Mas, como valor de troca, o tempo de trabalho deve estar objetivado em uma mercadoria que expressa somente sua quantidade ou quantidade, que é indiferente às suas propriedades naturais e que, por isso, pode ser metamorfoseada, trocada em qualquer outra mercadoria que objetive o mesmo tempo de trabalho. Como objeto, deve possuir esse caráter universal que contradiz sua particularidade natural. Essa contradição só pode ser resolvida na medida em que ela própria é objetivada, na medida em que a mercadoria é posta duplamente, uma vez em sua forma natural imediata, depois em sua forma mediada, como dinheiro. Essa última operação só é possível porque uma mercadoria particular devém, por assim dizer, a substância universal dos valores de troca, ou porque o valor de troca das mercadorias é identificado a uma substância particular, a uma mercadoria particular, distinta de todas as demais, porque as mercadorias têm de ser trocadas primeiro por essa mercadoria universal, pelo produto ou pela objetivação universal simbólica do tempo de trabalho, para ser em seguida, como valor de troca, permutável, à vontade e indiferencialmente por todas as outras mercadorias, para nela ser metamorfoseável. O dinheiro é o tempo de trabalho como objeto universal, ou a objetivação do tempo de trabalho universal, o tempo de trabalho como mercadoria universal. Se parece muito simples, por essa razão, que o tempo de trabalho, porque regula os valores de troca, é de fato não só a medida inerente, mas sua própria substância, pois como valores de troca, as mercadorias não possuem qualquer outra substância, nenhuma qualidade natural, e que pode também servir diretamente como seu dinheiro, suprir o elemento no qual os valores de troca se realizam enquanto tais. Essa aparência de simplicidade ilude. Pelo contrário, a relação dos valores de troca das mercadorias como objetivações reciprocamente iguais e equiparáveis do tempo de trabalho inclui contradições que adquirem sua expressão coisal em um direito ou dinheiro diferente do tempo de trabalho. Em Adam Smith, essa contradição ainda aparece como uma justaposição. O trabalhador tem de produzir, ao lado do produto particular do trabalho do tempo de trabalho como objeto particular, um quantum da mercadoria universal, o tempo de trabalho como objeto universal. As duas determinações do valor de troca aparecem para ele, uma ao lado da outra, externas, nota 48, Ibidem, página 47. Todo homem previdente teve naturalmente de se empenhar em administrar seus negócios de modo a possuir sempre consigo, além do produto particular de sua indústria, uma certa quantidade de uma mercadoria ou outra que, em sua opinião, poucas pessoas recusariam em troca dos produtos de sua indústria. Em seus excertos dessa obra, anotados em Paris em 1844, Marx sublinhou as palavras em itálico, página 6, do primeiro dos 2 cadernos com extratos da obra de Smith. Vermega, seção 4, capítulo 2, página 338. O interior da mercadoria, como um todo, ainda não aparece capturado e penetrado pela contradição. Isso corresponde ao estágio da produção que tinha diante de si, onde o trabalhador ainda tinha diretamente em seu produto uma parte de sua subsistência. Nem a atividade como um todo, nem seu produto como um todo tinham se tornado dependentes da troca. Em grande medida, ainda predominava a agricultura de subsistência ou algo similar, como Stuart a domina, nota 49. James Stuart, Dublin, James Williams e Ricardo Makryieff, 1770, volume 1, página 88. A diferença entre a agricultura exercida como negócio e como um meio direto de subsistência, em seu caderno de extratos 8, escrito em 1851, Marx reproduziu essa passagem como se segue, para distinguir entre agricultura como negócio e agricultura como meio direto de subsistência.
E da mesma maneira, a indústria patriarcal, tecelagem manual, fiação doméstica e associação à agricultura, só o excedente era trocado em uma grande esfera da nação. Valor de troca e de determinação pelo tempo de trabalho ainda não estavam plenamente desenvolvidos no plano nacional. Incidental. É menos verdadeiro para o ouro e a prata do que para qualquer outra mercadoria que seu consumo só pode crescer na proporção da diminuição de seus custos de produção. Ao contrário, seu consumo cresce à proporção que cresce a riqueza universal, uma vez que seu uso representa especificamente a riqueza, a abundância, o luxo, porque eles próprios representam a riqueza universal. Prescindindo de seu uso como dinheiro, o ouro e a prata serão mais consumidos em proporção ao crescimento da riqueza universal. Por essa razão, se sua oferta aumenta subitamente, mesmo sem que os custos de produção ou seu valor decresçam proporcionalmente, eles encontram um mercado em rápida expansão que detém sua depreciação. Explica-se assim muito daquilo que para os economistas que de modo geral fazem o consumo de ouro e de prata depender exclusivamente da redução de seus custos de produção. É inexplicável no caso australiano-californiano e no qual se movem em círculos. Isto está exatamente conectado com o fato de que esses metais representam a riqueza, logo com sua qualidade como dinheiro. A oposição entre o ouro e a prata como a mercadoria eterna e todas as outras mercadorias que encontramos em Petty já estava presente em Xenofonte, de Vectigal, referida ao mármore e à prata. Nota 51. Nota 50, desculpe. Marx menciona as duas passagens da obra de William Petty, Londres, Piacot e Phoenix, 1699, em um texto seguinte do capítulo do dinheiro, ver páginas 174 a 175. E cita em grego uma passagem, nota 51. A terra não só dispõe daquilo que o ano após ano floresce e amadurece, mas também possui bens duráveis, pois há nela pedra em profusão, etc., a saber, o mármore. Mas há também campos que cultivados nada produzem, mas quando minerados alimentam muitas vezes mais pessoas do que se fossem semeados com cereal. Xenofonte, De Vitigallibus 1:4. Vale notar que a troca entre diferentes tribos ou povos, e esta é a primeira forma de troca e não a troca privada, só começa quando o excedente de uma tribo incivilizada é comprado, desfrutado, defraudado, excedente que não é produto de seu trabalho, mas produto natural do solo e da natureza que ele ocupa. Desenvolver as contradições econômicas ordinárias que resultam do fato de que o dinheiro tem de ser simbolizado em uma mercadoria determinada, que ele é, nesse caso, essa própria mercadoria, ouro, etc., esse é o número 2. Em seguida, determinar a relação entre quantidade de ouro ou prata e os preços das mercadorias, uma vez que todas as mercadorias têm de ser trocadas por dinheiro para ser determinadas como preço, pouco importando se essa troca ocorre de maneira efetiva ou só na cabeça. Esse é o número 3. E claro que meramente medidas em que ouro e prata a sua quantidade não exerce qualquer influência sobre o preço das mercadorias. A dificuldade se introduz na troca efetiva, na medida em que o dinheiro serve efetivamente como instrumento de circulação. As relações entre oferta e demanda, etc., mas aquilo que afeta o valor do dinheiro como instrumento de circulação o afeta evidentemente como medida. O próprio tempo de trabalho, enquanto tal, existe apenas subjetivamente, apenas na forma da atividade, na medida em que é permutável, enquanto tal, é ele mesmo mercadoria. É tempo de trabalho determinado e diferente, não só quantitativa, mas também qualitativamente, de forma alguma universal e idêntico a si mesmo. Ao contrário, como sujeito, corresponde tão pouco ao tempo de trabalho universal que determina os valores de troca quando lhe correspondem como objeto as mercadorias e produtos particulares. A proposição de Adam Smith de que o trabalhador tem de produzir, ao lado de sua mercadoria particular, uma mercadoria universal, nota 52, ver página 116, nota 48, em outras palavras, que ele tem de dar a forma do dinheiro a uma parte de seus produtos, enfim, a sua mercadoria,
dado que ela deve servir não como valor de uso para si mesmo, mas como valor de troca, nada mais significa subjetivamente expresso do que afirmar que seu tempo de trabalho particular não pode ser trocado imediatamente por qualquer outro tempo de trabalho particular, mas que essa sua permutabilidade universal deve ser primeiro mediada, que ele deve primeiro assumir uma forma objetiva distinta de si mesmo para obter esta permutabilidade universal. Considerado no próprio ato da produção, o trabalho do indivíduo singular é o dinheiro com o qual ele compra imediatamente o produto ou objeto de sua atividade particular, mas é um dinheiro particular que só compra exatamente esse produto determinado. Para ser imediatamente o dinheiro universal, teria de ser desde o início não um trabalho particular, mas universal. Ser posto desde o início como elemento da produção universal. Sob esse pressuposto, entretanto, a troca não lhe conferiria mais o caráter universal, mas seu caráter coletivo, pressuposto, determinaria a participação nos produtos. O caráter coletivo da produção faria do produto, desde o início, um produto coletivo universal. A troca que originalmente tem lugar na produção, que não seria uma troca de valores de troca, mas de atividades que seriam determinadas pelas necessidades coletivas, por fins coletivos, incluiria desde o início a participação do indivíduo singular no mundo coletivo dos produtos, sobre a base dos valores de troca somente por meio da troca o trabalho é posto como trabalho universal. Sobre a base anterior, o trabalho seria posto como trabalho universal antes da troca. A troca dos produtos não seria de modo algum o meio pelo qual seria mediada a participação dos indivíduos singulares na produção universal. A mediação tem naturalmente de ocorrer, no primeiro caso, que parte da produção autônoma dos indivíduos singulares, por mais que essas produções autônomas se determinem e se modifiquem post festum, após o fato, nota da tradução, por suas relações recíprocas. A mediação tem lugar por meio da troca das mercadorias, do valor de troca, do dinheiro, que são todos expressões de uma única e mesma relação. No segundo caso, o próprio pressuposto é imediato ou mediado. Está pressuposta uma produção coletiva, a coletividade como fundamento da produção. O trabalho do indivíduo singular está posto desde o início como trabalho social. Por conseguinte, qualquer que seja a configuração material do produto que ele cria ou ajuda a criar, o que compra com o seu trabalho não é um produto determinado particular, mas uma cota determinada na produção coletiva. Por isso, não tem nenhum produto particular para trocar. Seu produto não é um valor de troca. O produto não tem de ser primeiro convertido em uma forma particular para adquirir um caráter universal para o indivíduo singular. Em lugar de uma divisão do trabalho que é necessariamente gerada na troca de valores de troca, teria lugar uma organização do trabalho que tem por consequência a participação dos indivíduos singulares no consumo coletivo. No primeiro caso, o caráter social da produção só é posto post festum, pela ascensão dos produtos a valores de troca e pela troca destes valores de troca. No segundo caso, o caráter social da produção está pressuposto e a participação no mundo dos produtos no consumo não é mediada pela troca de trabalhos ou de produtos do trabalho independente uns dos outros. É mediada pelas condições sociais de produção no interior das quais o indivíduo exerce sua atividade. Portanto, querer transformar o trabalho do indivíduo singular imediatamente em dinheiro, também seu produto, em valor de troca realizado, significa determiná-lo imediatamente como trabalho universal. Significa negar precisamente as condições sob as quais tem de ser transformado em dinheiro e em valores de troca e nas quais depende da troca privada. Tal pretensão só pode ser satisfeita sob condições em que não pode ser mais posta, sobre a base dos valores de troca. O trabalho pressupõe justamente que nem o trabalho do indivíduo singular, nem seu produto sejam imediatamente universais, que o produto só consiga essa forma por uma mediação objetiva, por um dinheiro distinto dele. Pressuposta a produção coletiva, a determinação do tempo permanece naturalmente essencial. Quanto menos tempo a sociedade precisa para produzir trigo, gado, etc., tanto mais tempo ganha para outras produções materiais ou espirituais. Da mesma maneira que para os indivíduos singulares a universalidade de seu desenvolvimento, de seu prazer e de sua atividade depende da economia do tempo. Economia de tempo, a isso se reduz afinal toda a economia. Da mesma forma, a sociedade tem de distribuir apropriadamente seu tempo para obter uma produção em conformidade com a totalidade de suas necessidades. Do mesmo modo como para o indivíduo singular tem de distribuir o seu tempo de forma correta para adquirir conhecimentos
em proporções apropriadas ou para desempenhar suficientemente as variadas exigências de suas atividades, economia de tempo, bem como distribuição planificada do tempo de trabalho entre os diferentes ramos da produção, continua sendo também a primeira lei econômica sobre a base da produção coletiva. Permanece lei até mesmo em grau muito mais elevado. Todavia, isto é essencialmente distinto da mensuração dos valores de troca, trabalhos ou produtos de trabalho, pelo tempo de trabalho. Os trabalhos dos indivíduos singulares em um mesmo ramo de trabalho e os diversos tipos de trabalho são diferentes não só quantitativamente, mas também qualitativamente, o que pressupõe a diferença puramente quantitativa das coisas, a uniformidade de sua qualidade. Logo, a mensuração quantitativa dos trabalhos pressupõe a igualdade, a uniformidade de sua qualidade. Estrabão, livro 11, sobre os albanos do Cáucaso, cita, nota 53. As pessoas também se distinguem por sua beleza e grande estatura. Elas são simples e não têm índole comercial, pois não costumam usar moedas nem conhecem números acima de 100, realizando suas trocas em espécie. Elas tampouco sabem lidar com medidas e pesos precisos. Estrabão, Geográfica, livro 11, capítulo 4, inciso 4. O dinheiro, aparecendo como medida, por isso, por exemplo, os bois em Homero, mais cedo do que como meio de troca, porque no escambo cada mercadoria é ainda seu próprio meio de troca, mas ela não pode ser medida ou seu próprio padrão de comparação.